Bem-vindo, meu amigo. Olá! Olá, minha amiga Monique! E aí? Bom dia, né? Que Tudo coisa bem? poder online. Vamos ver se o som estabiliza, que está meio desconectado aqui, vamos ver. Me escutas bem? Te escuto. Tá fazendo um pouquinho de eco. De repente, abaixar um pouquinho. Será que ajuda? Eu baixo o som, é isso? Isso, que ele tá dando um pouquinho de microfonia, assim, parece, né? Ah, perfeito. Melhorou? Deu uma melhoradinha. Como é que tá aí, pessoal? Vocês estão conseguindo nos ouvir direitinho? Como é que tá? Perfeito. Vamos ver aqui, vamos baixar aqui um pouquinho mais. Aí. Acho que tá ótimo. Acho que tá Ah, ótimo, agora sim. Maravilha. né? Gente, que legal! Então, nós vamos conversar aqui nessa tarde, convidar o pessoal, os amigos de vocês. Obrigada por todo mundo que já entrou aqui, já está participando conosco. Para mim é uma honra estar aqui com o professor Leonardo, meu colega de trabalho, enquanto docente universitária, para a gente conversar um pouquinho desse tema que é tão importante, tão relevante, né? E se o professor me permite, eu vou aqui apresentá-lo e depois eu vou pedir para que você também fale um pouquinho do seu trabalho, porque Certo. também ela é necessária e acho que é o que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, especificamente nesse campo, a importância da interdisciplinaridade, Sem dúvida. dessas técnicas, o quanto da mediação de conflitos, da comunicação não violenta, da assertividade, é necessária para todo e qualquer relação humana. Então, Sim. o professor é mediador há tantos anos, o professor Leonardo Garcia é docente universitário, advogado, mediador certificado pela CFL de Portugal e é coordenador do posto avançado nível. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo nessa tarde, nessa nossa live, para a gente poder discutir um pouquinho sobre mediação. Perfeito. Perfeito. Monique, então, começo agradecendo pelo convite, por essa parceria, né? Esse trabalho que tu tens, eu acompanho, já tive a oportunidade de estar contigo em outro momento, né? No tempo da vida presencial, né, Monique? Que a gente podia estar lado a lado sem máscaras, né? Coisas assim, né? Mas a tecnologia está aí para nos apoiar, nos ajudar e a gente conseguir realizar nossas atividades, estar próximo das pessoas, né? E desenvolver os trabalhos que têm que ser feitos. Quanto ao tema, né, a ideia de estar aqui, que a gente conversou, acredito que seja útil justamente pela questão interdisciplinar, multidisciplinar, enfim, tudo isso que cruza esses caminhos, né? E justamente esse é um grande atrativo da mediação. Antes de adentrar isso, como tu pediste, né, apresentar um pouquinho a trajetória, falar o que nos traz, o ano era 2012, início de 2012, na minha lida, no meu trabalho de advogado, eu me deparei com uma situação que eu precisava saber o que era mediação. E, em 2012, eu não sabia o que era mediação. E eu precisei entender, me capacitar, fui atrás, me identifiquei e percebi que era um momento em que isso faria muita diferença na minha vida profissional, mas pessoal, que eu deveria dar mais atenção a isso, né? Porque o advogado muito tradicional, clássico, de escrever, audiências, enfim. Mas eu percebi que, olha, tudo isso está sendo proposto aqui, essa mudança de paradigma, de postura. E à época, a mediação já tinha um passado no Brasil, mas ainda estava num cenário assim, as pessoas meio desconfiavam, o que é isso, não tem lei, se não tem lei não existe. Não é um cenário muito tímido ainda. Isso. E aí, gente, isso eu me capacitei, e aí comecei em alguns
locais, instituições em Porto Alegre, na minha cidade natal, Defensoria Pública, OAB, enfim, e fui encontrando pessoas que também tinham o mesmo olhar acerca da mediação, que ela teria espaço para crescer e avançar, e que seria e é muito necessária em meio à nossa sociedade. E não só Cascavel, Paraná, Brasil, mas no mundo como um todo, né? E então as coisas foram acontecendo, ganhando oportunidade de conversar, a própria docência também chegou através da mediação, né, nesse cenário, que ganhei a oportunidade de conversar, de auxiliar colegas, de mostrar um outro caminho, né, sempre, e gosto sempre disso, Monique, de deixar muito clara essa possibilidade que a mediação não pode ser algo impositivo às pessoas. Justamente a mediação é uma oportunidade, é um momento que se pode, se houver interesse dos envolvidos. E creio que seja um dos grandes atrativos. A interrupção, mas essa é uma questão muito interessante que eu acho que nós podemos começar falando, né? Então, nós temos aqui alunos de psicologia, entrando aqui na nossa live, sejam muito bem-vindos. Eu acho que é muito interessante, bem no início, sobre a mediação de conflitos dentro de um processo, como que funciona. Então, que não é algo impositivo, precisa haver essas partes, e como são os trâmites, como que isso é possível, o que é mediação. Eu acho que nós poderíamos pensar, né, de repente iniciar aí a nossa conversa para também as pessoas que não são do direito ou de repente nunca ouviram falar sobre mediação. Eu acho que seria... Oi, Monique, trancou um pouquinho e aí eu perdi um trecho da tua fala. Depois para mim, não sei se é a minha internet. Pode ser, prof, não tem problema. Eu digo, essa questão, você falou assim da importância de haver essa participação, né, e o interesse de ambas as partes, e que não é nada... Isso. Nós temos muitos alunos de psicologia que nos assistem, pessoas de outras áreas, mediação, como que é isso, já que no cenário jurídico brasileiro é relativamente novo, para quem está para quem está, para nós aqui desse outro lado também. Então, só se o prof pudesse falar um pouquinho. Claro. Monique, como é que eu percebo, né, a mediação? Eu a entendo como um grande guarda-chuva que consegue abrigar, receber, proteger diversos conhecimentos e saberes. E creio que feche essa proposta da mediação, que é uma proposta aberta, democrática, emancipatória, de trazer isso às pessoas. E justamente por ser concebida assim, ela permite você ter alguém do direito, da psico, da administração, da filosofia, enfim, todo mundo que tiver com a disposição de aprender a ouvir o outro, de estar com o outro, doar um pouco do seu tempo. E claro, né, Monique, não é aqui uma ode, aqui um olhar no sentido de não, então vamos fazer o trabalho dos psicólogos. Não, muito pelo contrário, né? E aqui abro um parêntese para parabenizar todos os psicólogos pelo dia de ontem, né? Um grande momento que deve ser saudado, né? Todas essas pessoas que nos auxiliam, né? E, inclusive, os próprios nós, mediadores, é aconselhável que a gente tenha, dado um tempo de trabalho, que a gente consulte, dialogue, troque uma ideia com o psicólogo para que a nossa saúde também mental fique adequada, né? Tenha uma plenitude. Mas, também, dentro do que foi proposto... Desculpa, aqui, Monique. Do profissional do direito. Isso. Tanto assim, no contexto técnico-teórico, como no contexto pessoal. Apreender e conhecer habilidades de comunicação, esse processo mesmo de mediação. Sim. Eu acho que quando você coloca
Léo, da questão de uma organização, de trabalhar junto, de outros saberes. Isso. Nesse momento. É muito rico isso. Isso, sem dúvida. Eu creio que essa seja a palavra. Essa possibilidade de tornar a riqueza dos detalhes e das contribuições que cada saber, conhecimento profissional, com a sua expertise, pode contribuir para um todo. Fundamental. E tu queres ver ilustrando isso, tanto em diversos cenários que eu atuo, enfim, já atuei e converso, temos colegas de origens distintas. Na própria academia, né, nessa possibilidade que temos à frente desse posto avançado, que é um projeto do Poder Judiciário do Estado do Paraná, e que cada instituição, se assim entender, tiver condições, pode ter um posto, justamente para fomentar essa ideia de se ter um diálogo, tanto intra-acadêmico quanto fora, e que a comunidade também participe. Então é algo muito interessante. E na própria instituição nós temos alunos não só do direito, quanto da administração, da pedagogia, da psicologia. E eu digo a eles, né, o pessoal às vezes fica meio, prof, mas aqui é do direito esse espaço, né? Eu digo, não, é algo muito maior. É uma proposta que nos convida a refletir a nossa posição na própria sociedade mesmo, de estarmos juntos, sermos parceiros e não trabalharmos de forma isolada, como na verdade é um todo, né? E isso, prof. Léo, que você está trazendo, até esse estranhamento, mas essa é uma questão específica do direito, isso é um espaço do direito, e aí com informações é um espaço bem coletivo, algo que nós podemos criar. Eu gostaria de fazer uma pergunta que, de repente, pode ser também algo muito comum que você já encontrou ao longo desses anos de trabalho como mediador, no sentido, assim, dos desafios que você encontra no seu dia a dia, como essa desconstrução dessa Isso, sem dúvida. Não, mas acho que isso é meio utópico. É possível trabalhar com mediação, né? Então, existe um pouco ainda um preconceito ou uma ideia preconcebida, mais tradicionais, não sei. Esse é um dos desafios, né, Monique? Porque o ano era 2010 e a gente ganhou no cenário nacional uma resolução, uma espécie de lei, demonstrando que o caminho do futuro do direito no Brasil passaria também por métodos autocompositivos, como a mediação. E até que chegou 2015, em que teve um código novo que trouxe estampado escrito: olha, a mediação deve ser fomentada, apoiada por advogados, juízes, promotores, defensores, ou seja, todos os operadores do direito devem apoiar esse método, esta forma. Porque antes havia aquele olhar: não, mas esse método é meio estranho, isso não existe. E lhe digo, Monique, no Brasil, há pessoas que praticam mediação desde os anos 80. Ou seja, então é algo que já está aí. A mediação comunitária, a justiça restaurativa, a aproximação das pessoas. Então, talvez para algumas pessoas seja algo realmente novo, mas para outras não. São momentos, fases, ondas da mediação. E justamente nesse sentido de que deu uma travadinha aqui, né, gente? Vamos ver, o prof está se reconectando aqui. A Tatiana Caleiro faz uma pergunta muito interessante aqui, enquanto o professor está se conectando. Oi, Monique, desculpa que cortou aqui, agora chegou a vai. Prof, deixa só eu pedir para você. O pessoal disse que o som está um pouco ruim. Só se você puder abaixar um pouquinho, de repente colocar o fone, pode ser que dê uma auxiliada. Certo. Não quero te interromper a tua linha de raciocínio, mas para depois poder responder, a Tatiana Caleiro, ela está participando aqui com a gente e ela faz uma pergunta assim: para que ocorra uma mediação, como ter uma escuta qualificada se tomar posição?
Uhum, certo. Se tu me permite, Monique e a Tatiana, a gente só falar rapidamente do processo em si, né? Do próprio conceito da ideia. Então, como eu falei, um grande guarda-chuva que abraça as pessoas de diversos conhecimentos, saberes, perfeito. Mas é interessante e seja imprescindível que a pessoa busque qualificação. Pois, por exemplo, vocês da psico têm uma abordagem, nós do direito temos outra. E justamente é na mediação que a gente se encontra e pega um pouco daqui, pega um pouco de escutativa, um pouco de negociação, de teoria do conflito, e quando vê, temos esse produto chamado mediação. Né? E justamente isso tudo passa por uma qualificação, uma capacitação, tempo, compreensão do método. Né? Então não é algo tão simples que do dia para a noite você vai conseguir ter sucesso. Né? E o próprio é questionável o ter sucesso em mediação. O que é ter sucesso? É fazer um acordo com as pessoas e mesmo assim as pessoas não saírem satisfeitas, não conseguirem dialogar? Não, me parece que não. Né? Então, a gente tem esse desafio, essa própria compreensão do que é mediação efetivamente. Né? Porque as pessoas acreditam, fiz um acordo, maravilha, sou uma boa mediadora, sou um bom mediador. Será que isso foi suficiente para as pessoas envolvidas? Será que ali, e justamente a mediação se propõe a trabalhar relações continuadas, vínculos, a gente poder ter, e aí, né, Monique, é algo muito maior, não é apenas para o direito de família, porque também há esse preconceito, né? Há um olhar que às vezes, não, para a família é bom. Às vezes há um preconceito, não, para a família é bom, para questões empresariais não, para o direito do trabalho não, para alguma questão de comércio não é boa. Tudo depende do que você está se propondo, do que você quer, do que está em jogo para você. Mais do que receber uma indenização, você quer falar, você quer se expressar, você tem uma necessidade, você tem um sentimento. E isso, a mediação está aí para isso, né? E não para apenas alcançar acordos, né? E você ter lá, tem um acordo. Não, é além disso, né? Exatamente, porque senão fica muito instrumentalizado, objetivado. E quando a gente está falando de relações humanas, também dentro desse cenário da mediação de conflitos, e no processo da mediação, então, a gente está falando de algo que é subjetivo, porque é singular, então vai depender muito da hermenêutica de cada um, do olhar de cada pessoa, do que significa para aquela pessoa. Sim. Então, sim. O processo também é muito subjetivo e vai demandar, obviamente, muita capacitação técnica, muito estudo, aprimoramento e diálogo. Contínuo, Monique, contínuo. Fazer esse papel. Contínuo. Eu tenho a oportunidade hoje de auxiliar, né, de estar à frente com os colegas do Sejusc Posto Avançado Nível e também auxilio aos colegas, né, de forma voluntária no Sejusc principal do fórum da nossa cidade. E é um trabalho que a gente está ali, conversa, troca ideias, experiências, e não é um trabalho feito sozinho. É um trabalho que exige um grupo que esteja empenhado com o mesmo pensamento, alinhado numa diretriz de construir uma cultura. E não apenas, eu sou um bom, o fulano tem um trabalho. Legal, que bom isso também. Mas você faz parte de uma comunidade. E dentro disso a gente conseguir fazer algo a mais. Inclusive para deixar um legado para as pessoas que estão vindo, né? Então, fundamental. Exatamente. Essa construção que precisa ser conjunta. Respondendo essa questão aqui, então, Léo, da Tatiana, né? Então, como ter essa escuta qualificada e tomar posição. Dando um exemplo, hoje pela manhã, nesses nossos projetos de mediação, e inclusive a própria mediação acabou não parando, porque já havia uma ideia de virtualizá-la, trazer para esses momentos aqui com as ferramentas eletrônicas, enfim, mas sempre havia uma desconfiança. Será que efetivamente rola? Será que acontece? Não acontece? E com a pandemia, não houve outra opção. A opção foi, é virtual ou não é. E aí... Várias áreas.
Isso. E então, estamos desenvolvendo esse trabalho virtual. E dentro dessa ideia, inclusive hoje pela manhã, começamos um atendimento com as pessoas, estávamos num trabalho de mediação que iniciou 10h30 da manhã e foi acabar início da tarde, porque fomos avançando e houve por parte dos envolvidos interesse em continuar, em se escutar. Claro que nem sempre é um ambiente agradável, né, Monique? As pessoas estão ali, estão tensas. A gente não está conto de fada, né? Isso. E as pessoas trazem consigo sentimentos, necessidades, mágoas, tensões, coisas de muito tempo, que estão aprisionadas e que precisam sair em determinada hora. E diante desse cenário, né? Então, avançou o nosso trabalho. E geralmente nós temos por hábito, ao fim da sessão, dialogar depois, porque a gente tem um observador que geralmente acompanha as sessões, que é um colega mediador também, para dar um feedback, né? Para dizer, olha, Léo, tu esbarraste numa técnica, tu não de forma apropriada, tu não foi tão legal, ou fizeste uma abordagem legal, enfim, é um trabalho circular que precisa desse, né? E diante disso a gente comentava justamente sobre isso, escutar o que a parte nos dá, uma narrativa, um contexto e até a própria concepção de que uma história tem versões, tem lados, mas é uma mesma história que envolve pessoas diferentes. E é diante disso, né? E como não tomar partido? E como não se posicionar? Abraçando, entendendo apenas um lado. Então, justamente a gente fazer um movimento empático, ter uma escuta empática, mas, opa, calma, eu estou aqui para lhe escutar, não vou lhe julgar, que é o que nós fazemos, não estamos para julgar as pessoas em mediação, mas estamos ali para acolhê-las. E especialmente pessoas que têm contextos difíceis, que estão na vida real, né, Monique? Que de repente não tem um lugar privilegiado, não tem algo tranquilo e precisam do nosso apoio, de um apoio qualificado e que proceda em mediação, que também a gente acabe não confundindo os nossos papéis e acabe não ofertando esse serviço de mediação. Perfeito. Acredito que esse é um ponto tão necessário nesse processo da mediação, e podemos estender até para todas as demais relações humanas, que é esse ponto da neutralidade. Então, essa capacidade de não julgar, de não colocar os meus objetivos pessoais, profissionais, exato, que está acontecendo, né? Dentro da psicologia, cada linha vai chamar de um nome, de repente, dentro da psicologia existencial, a gente vai falar de redução fenomenológica, reduzir esse fenômeno a ele mesmo, sem a minha expectativa, né, observar o que está acontecendo, contribuir, bem como você trouxe a questão do olhar empático, de enxergar aquele ser humano que, muitas vezes, aquele espaço de mediação é o único espaço que ele vai ter mais próximo de pensar no que aconteceu, de pensar na vida, de pensar naquele conflito, naquela situação específica, porque não tem outro ambiente privilegiado de poder ter acesso a outras instâncias. Também temos. Perfeito. E Monique, uma possibilidade, um momento que agrupa muitas realidades, no sentido de que você tem acesso à justiça, é uma forma de acessar a justiça, a mediação hoje em dia, é um momento que você encontra a outra pessoa, e o nosso trabalho, nosso desafio é também desenvolver uma cultura de pacificação, uma ideia de desarmar as pessoas. Claro que é super importante o que a pessoa está trazendo e o que ela sentiu que eu não tenho como sentir. E não, como foi dito antes, a ideia não é julgá-la, mas talvez ela se permitindo estar sentada à mesa, ou hoje mesmo à distância, por um celular, um dispositivo,
pode fazer diferença na vida dela. E isso ser multiplicado depois na relação dela com um filho, com um companheiro, um colega de trabalho, um aluno, um professor, enfim, né? Levar essa diferença para a sociedade também, né? Não se restringir apenas aquele tempo da sessão da mediação. Né? Exatamente. Então, quando a gente pensa nessa questão, a gente está falando também de um processo de psicoeducação, que vai além do processo da mediação. Exato. Tu sabe que tu falaste questão de neutralidade, né? E isso é um desafio também para nós da mediação, porque neutro, como seres humanos, não somos, né? A história acontece, alguém sofre alguma coisa, uma violência, ou sofre um prejuízo, você está ali, você está ouvindo. Mas agora quebrar uma imparcialidade e abraçar a história da pessoa em detrimento do outro, aí não. Então, esse é o desafio do mediador também, construir esse cenário, construir uma ponte para que as pessoas possam passar. Não você, né? Você auxilia, você aproxima essa comunicação e as pessoas, se conseguirem, né, Monique? Porque também, às vezes, a gente faz um trabalho, mas não há, de repente, condição de um amadurecimento naquele momento, né? E a gente sabe que processos reflexivos demandam tempo, demandam, às vezes, um travesseiro, né? Você passar o tempo para conseguir. Não se resolve, né? Às vezes, na hora que vai resolver uma vida toda. É um Isso. Tu sabes que eu sou muito partidário, né? E converso com os colegas, às vezes, de que não dá para se resolver uma sessão, por exemplo, um caso que envolva uma dissolução, um divórcio, em uma sessão, por exemplo, de 2 horas, 3 horas. Às vezes eu entendo que não é possível, porque para as pessoas não está exatamente elaborada aquela questão de, olha, vou me divorciar do fulano, vou me separar da fulana, vou terminar um relacionamento de 10, 15 anos, ainda tem uma criança, tem um filho, que é um vínculo parental que é eterno. Então, tudo isso, né? E é muito importante isso que a gente está fazendo aqui, né? Dialogar sobre isso, pensar... Isso. O quanto que isso é necessário justamente para essa criação de cultura de paz. Eu acredito muito nisso e o Léo também acredita nisso. Acredito que e o processo da mediação é muito bonito, justamente essa cultura de paz. Nós vemos e nós estamos num país de muitas violências. Sim. Né? De todos os tipos e níveis. Historicamente. Né? De todos os tipos e níveis. Então, nós precisamos pensar que interessante quando temos a oportunidade de entender que a cultura da paz começa no diálogo, no respeito, no ouvir, no ver o outro, em aceitar a existência desse outro. Isso, Monique, isso. Essa coexistência, né? Essa coexistência. E quando tu dizes isso, ontem mesmo em sala de aula eu comentava com os alunos um conceito que nos vem, que é uma ideia de, para eu ganhar, tu tens que perder, Monique. E uma nova realidade que se propõe é uma política de ganha-ganha, que se possa construir isso também. Lógico, eu não quero que as pessoas, de forma abrupta, de qualquer jeito, não, tem que ser a paz a qualquer custo, uma imposição. Não, mas que você escute, né? Escute, talvez faça diferença para você. Né? E você tem essa também, Leonardo, não quero. Obrigado, né? Então, tem isso, né? Respeito pela liberdade. Né? Isso. Respeito de liberdade. E aí, dentro desse olhar da psicologia, a gente vai pensar um pouco mais a fundo na questão que eu consigo coexistir com o outro e respeitar a existência do outro quando eu faço isso por mim. Então, o processo de mediação, ele é muito interessante quando ele abrange essa comunicação, esse diálogo. Isso. Mas o sujeito precisa se permitir fazer isso.
Porque se eu não estou empoderado suficientemente no sentido de ser responsável pela minha existência, ter uma autoestima suficientemente boa, que eu acredite que eu mereço. Perfeito. É muito delicado propor algo que a pessoa nunca viveu, que a pessoa nunca imaginou que mereceria. Então, quando nós falamos sobre isso, e por isso o quanto que é bonito, necessário, essa construção interdisciplinar, esse diálogo. Sim. Né? Esse olhar das ciências podem ajudar ambas as partes, os principais interessados, e não numa questão assim, de uma justiça punitiva, algo tão pesado, né? Algo mais leve, algo que seja possível. Exato. E digo mais, Monique, a proposta da mediação, com esta liberdade, essa busca por emancipação, uma questão transformativa, né, nos remete a quê? A um olhar que você busque uma responsabilidade, não uma responsabilização. Não buscamos culpados, um apontar de dedos, não. Isso, teoricamente, o padrão de justiça que temos já o faz, o processo judicial já trabalha com isso, né, de remoer o passado e vamos apontar as provas. Não, a mediação não há provas. Há, inclusive, um sigilo, uma questão confidencial que todo mundo se propõe. Eu, como mediador, as partes, os advogados presentes, todo mundo está afeito a este sigilo. E te digo, hoje mesmo, na sessão de hoje, uma pessoa falou: olha, Leonardo, eu vou me permitir falar mais porque tu disseste que é confidencial. Né? E, poxa, o quão valoroso isso, e o quão para ela foi importante isso, né? Eu falei: não, tu ficas tranquila e sim, Leonardo, beleza. E a pessoa me conheceu nesta data e me revelou questões muito íntimas, importantíssimas, para que, a partir disso, ela consiga programar o futuro dela. Porque nós, na mediação, não estamos preocupados, o passado não temos como alterá-lo, né, Monique? Já foi. Nós temos o presente que a gente pode pensar, dialogar, para ter um futuro diferente. E é isso que a mediação se propõe também, a essa questão, uma perspectiva do que vai acontecer e que podemos fazer diferente. Né? Exatamente. E o quanto que essa questão do sigilo, que é esse elemento tão necessário para a confiança. Né? Então, eu respeito a tua história, eu não estou te julgando, eu não vou te expor. Tudo isso faz com que o ambiente seja de paz, o ambiente seja de respeito. E isso favorece a comunicação. Sem dúvida. A live eu vou postar também lá no canal do YouTube, Monique Carder, se vocês quiserem acompanhar. E eu vou colocar na descrição do vídeo a outra live que fizemos. Eu e Isso. São desafios, né, Monique, que se tem, e mais esse desafio dessa mudança toda que o mundo inteiro foi impactado, que hoje, né, a gente brinca lá em casa, a gente fala: tá na caixinha, né? Tá na caixinha, tá em algum Zoom, alguma live, a vida tá acontecendo nesses momentos, né? E a realidade da mediação também veio para isso. E eu vejo, né, pessoas que estão ansiosas, que ficam: não, Leonardo, eu posso ficar. E no começo eu mesmo um pouquinho assim: poxa, será que as pessoas ficarão 2, 3 horas conectadas ali, né, se ouvindo, se aproximando? Será que funciona efetivamente? E é uma realidade que sim, mas a partir da predisposição de cada um, né? Inclusive porque antes tinha-se aquela realidade: não, eu não vou ficar perto da Monique. Não, eu não vou ficar na mesma sala, na mesma que a Monique. E agora você não está. Você está distante, eu estou distante da Monique. E se era isso que me impedia, Monique, de tentar me comunicar contigo, não é mais, isso não existe mais.
né? E por aí temos feito, né? Olha, essa nova realidade da mediação, não é, Prof. Léo? Que interessante. Essa nova realidade, novas perspectivas, novos desafios, novos desdobramentos também. Sim. Olha quanta possibilidade que agora existe, quantos campos que foram possíveis, né, de serem trabalhados a partir dessa realidade da tecnologia. Quando a gente pensa nessa questão, que eu falei que eu vou deixar lá a descrição para vocês, nessa outra live, a gente conversou um pouco sobre a comunicação não violenta. Sim. Então, a importância do respeito, né, do respeito pela pessoa, do respeito pela ideia da pessoa, e muitas vezes nós não somos ensinados, treinados a agir dessa forma. Quando alguém discorda de mim, nossa, então eu preciso me sentir ofendida. E, na verdade, não, tá tudo bem, a pessoa pode ter. Não só pode, como deve, e tem pensamento diferente. É assim que nós criamos um posicionamento crítico, científico, etc., autêntico. Nós precisamos pensar, né? E não pensamos todos iguais. Então, sair desse movimento de massa, sair dessa alienação é algo muito necessário e que faz a diferença quando a gente vê esse processo. Sem dúvida. Sem dúvida. Não é, Pedro? Monique, tu falas da questão de ensino, né? E isso, a própria essa concepção do ensino, né? Há diversos estudos, pensamentos, concepções de que a mediação deveria estar na grade curricular do ensino fundamental, do ensino médio e, inclusive, na academia. Para teres uma ideia da importância, o ano é 2018 e se tornou obrigatória o ensino da disciplina de mediação dentro dos cursos de direito no Brasil todo. Tanto que eu brinco, né, com os meus alunos, a gente comenta, eu falo, turma, não é invenção da nossa instituição, não é invenção do prefeito de Cascavel, não é invenção do Paraná, não é invenção, não, é algo global, que se percebeu a necessidade, e digo, Monique, não é de substituição de uma cultura de imediato, não, mas de uma nova, uma inclusão, um aumento, né? E a partir disso, se ter uma outra possibilidade, se ter uma outra opção, outro caminho, um caminho que, bom, eu, Leonardo, prefiro dialogar. Então, vamos dialogar. Ou, por exemplo, aqui, né, vejo o meu querido professor e amigo, Leandro Fachin. Grande abraço para o senhor, professor, né, que me acolheu muito quando cheguei à própria Univel, e a gente conversa muito sobre isso, sobre essa necessidade de dialogar. Nessa necessidade de dialogar que se expande, não só como resolução de um processo judicial, Monique, mas dentro de sala de aula, dentro da família, como prevenção. Mediação não apenas como método de resolução, mas como preventivo mesmo, né? Então... Exatamente. Um abraço aí, professor Leandro. A Tatiana diz assim, aprendendo a se expressar através das palavras. Com certeza, necessário, né? Aprendendo a resolver os conflitos, começando pela própria pessoa e depois no diálogo, quantas situações são possíveis de serem resolvidas quando existe vontade das partes, quando isso faz parte do projeto de vida, quando a pessoa tem esse interesse e existem esses recursos. Não é fácil. Não! Mas o resultado a médio e longo prazo fortalece essa prática. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tanto, Monique, isso que tu estás dizendo é algo que o pessoal pergunta, Léo, o que tu achas, né? Ou eu mesmo questiono professores que têm a oportunidade, ainda hoje, né, temos a distância, mas a gente se comunica e isso é interessante, porque a mediação ela vai possibilitando esse agrupamento de pessoas, uma família, né, e a gente vai se reunindo, conversando, hoje em dia usando ferramentas eletrônicas,
E a gente se pergunta, tá, mas o que falta, o que é importante, quais são as questões importantes? E isso que tu disseste de manter, conseguir fazer com que o método seja respeitado, Monique. Isso é muito importante. Porque, claro, assim como a própria psico, a mediação tem escolas também, né? Tem diversas escolas, formas, abordagens, mas a gente tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco se desvirtua o próprio método e de repente não está sendo respeitado. E aí, né, Monique? E aí, de repente, está se jogando fora toda uma questão de investimento público, uma oportunidade de implementação de uma nova cultura, igual aconteceu em outros países. Há países vizinhos nossos que tentaram uma cultura de mediação, mas pela ausência de um cuidado, né, de um resguardo com o método, acabou se ficando impraticável e teve que ser suspensa a metodologia para um tempo depois uma lei impor. E aí é complexo, né? Esse cuidado, né? Esse cuidado que é tão necessário e que por isso que precisa de cada vez mais profissionais capacitados que entendam da importância, né, de se aperfeiçoar, de dialogar, do conhecimento técnico, científico, humano. Precisa de toda essa questão justamente para que o foco seja o humano, que o foco seja esse trabalho. E com certeza ser feito isso de uma forma rigorosa, ética, né? Super tem uma boa prática. Perfeito. Leonardo, meu querido amigo, você acredita que a gente já falou quase 1 hora? Não, o quê? Não, para mim parece que foi 5 minutos que eu cheguei aqui. Não, me arrumei, até arrumei o cabelo, Monique. Eu arrumei o cabelo aqui para vir hoje. Antes de entrar na live, nós combinamos. Hoje a gente não vai falar muito, né? Porque não, imagina, né, Monique? Imagina. Olha, 40 minutos no máximo. A gente não se aguenta, né? Mas Monique, só eu gostaria, até pelo título, né, da proposta que falamos, a gente ter esse olhar numa perspectiva, desafios e a própria visão da sociedade. Eu acho que é importante a gente deixar marcado algumas questões, né? De que existe uma política pública do Poder Judiciário, que é importantíssima, através do Fórum, do Sejusc, capacitação das pessoas, de mediadores, conciliadores judiciais, importantíssimo para um cenário, mas também vem num processo de desenvolvimento um mercado extrajudicial, que é fundamental, inclusive para que você tenha outros momentos, outros lugares que também ofereçam essa capacidade de apresentar mediação com qualidade. Com isso, eu digo centros de mediação. Já há, por exemplo, eu fiquei sabendo, eu estava conversando com um colega advogado em Porto Alegre, e ele me relatou de um caso de uma cliente dele, que no trabalho dela havia um centro de mediação, justamente para aproximar as pessoas, os colegas de trabalho. E aí ele falou, Léo, mediação, ele assim, eu não sei o que é, mas eu vou ligar para o Léo deve saber o que é. E aí ele me ligou, eu falei, cara, é interessante, acompanha o teu cliente, vê qual é a possibilidade, se ficar bom para ela, enfim, daqui a pouco nem implica em uma demanda judicial, de repente então ele fica satisfatório para ela e se consegue sanar, resolver o conflito ali. E fica a questão do vínculo de trabalho, os colegas, preservado, né? Então, tem isso, né, Monique? Exatamente, e depois não vai ter aquele acúmulo de trabalho que a gente sabe que acontece num processo judicial e todo, né? Daí não precisa judicializar, né? Dá para resolver antes. Exato! Exato, né, Monique? Claro, né, Monique? Não, aqui, como temos falado, e eu sempre repito em sala de aula, quem me conhece sabe da minha visão, não é a ideia de que o processo judicial vai deixar de existir, não. Não, as pessoas tendem a ver essa liberdade profissional, inclusive digo isso porque sou advogado, Monique, e tenho a dimensão que nem tudo e nem todos estão prontos para um processo de mediação.
né? Que de repente a pessoa opta e diz, não, doutor, doutora, eu vou lhe contratar e eu não quero falar com a outra parte, não quero. Beleza, não há problema. Agora, se há uma oportunidade, se há disposição, se a pessoa está preparada, Monique, porque de repente você não tem até uma inteligência emocional para rever e acaba se revitimizando, inclusive, né? Então, e nós não precisamos disso. Mediação não é feita para fazer as pessoas entrarem em sofrimento, ficarem estigmatizadas. Não, não, longe disso. E, então, se não há essa possibilidade, essa condição, então há o processo judicial, enfim, advogado, outra porta para resolver o conflito, por que não? Deu uma travadinha aqui, pronto, na tua fala, aqui no finalzinho. Deu uma travadinha, voltamos. Tu conseguiste ouvir o final ali, Monique? Finalzinho não. Eu comentei que essa liberdade, né, de possibilidades, de que se de repente você não tem essa estrutura, essa condição, essa inteligência emocional, bom, então de repente você vai ter o seu advogado, vai contratar e vai ter um processo judicial tranquilo, clássico, nessa dialética normal entre advogados, não tem problema. Agora, se o indivíduo, o usuário, a pessoa que está envolvida em um conflito entende que é possível, e de repente mesmo você mesmo como advogado, entende que, olha, talvez se fosse bom, Leonardo, tu ires participar, ouvir a outra parte, o que a outra parte tem a lhe dizer, show de bola, né? Estamos aptos para tal, né? Então... Oferecer possibilidades dentro de uma sociedade livre. Isso é muito exato. Né? E a pessoa ter esse poder de decisão, né? Eu quero participar. Beleza, não, eu não quero mais participar, por exemplo, né, Monique? Já me aconteceu de uma pessoa, né, meia sessão, Leonardo, te agradeço, mas eu não estou bem. Beleza, não tem problema. Né? Então, acho que a gente precisaria fazer uma outra live. Aqui te convido já para a gente falar sobre o perfil do mediador. Opa, legal! Que quer se aperfeiçoar, que quer trabalhar, que quer mediar. Porque só nessa questão aí, desse último exemplo, né, precisa saber lidar com a frustração, diminuir o nível de expectativa, desenvolver inteligência emocional, a importância da assertividade, da comunicação. Então, a gente poderia, de repente, fazer uma próxima live sobre o perfil do mediador e as habilidades e competências. Ah, perfeito, Monique. Perfeito. Maravilha. Mas, adorei falar com você. É sempre muito bom, meu amigo. Vamos fazer mais lives, né? Igualmente, Monique. Igualmente. Nesse momento de pandemia, você é sempre muito bem-vindo. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam ao longo dessa live, que participaram. Esse conteúdo estará disponível por 24 horas aqui no meu perfil no Instagram e também estará disponível no meu canal do YouTube, Monique Carbi. Acompanhem lá, compartilhem e com certeza faremos outras. Professor Leonardo, muito obrigada mais uma vez. Foi muito bom. Um grande abraço. Grande abraço.